nos acompanhando nesse nosso primeiro Biocast, o podcast da biologia. Eu sou a Karen Balieiro, estarei aqui com essa nobre missão de conduzir as entrevistas aqui, as perguntas que nós vamos fazer para os nossos convidados. Quero deixar aqui o meu muito obrigada por essa honra de poder fazer parte desse novíssimo programa aqui do Conselho de Biologia. E o objetivo principal desse evento é que todos vocês que nos acompanham nas redes sociais possam conhecer toda a equipe que faz parte do CRBio 6, desde a diretoria até os assessores, funcionários e todo mundo que faz parte, ok? Então quero aqui dar início a esse podcast, o Biocast, e eu tenho aqui comigo nessa primeira edição do nosso Biocast o nosso presidente do CRBio 6, Felipe Pinheiro, que vai ser o nosso entrevistado da noite aqui. Temos também aqui o nosso conselheiro secretário, Abílio Orrana. E aqui ao meu lado, o Daniel Santos, que é o conselheiro tesoureiro e coordenador da Comissão da Transparência. E aí eu quero perguntar de você, Daniel, me diz aí qual é o objetivo, qual é a proposta que o nosso público pode esperar aqui do Biocast. Primeiramente, boa noite Karen. Boa noite. Parabéns pela condução aí desse primeiro Biocast, Boa noite ao nosso presidente, ao nosso secretário e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer essa oportunidade da Comissão de Transparência estar desenvolvendo mais um produto que é para aproximar os colegas biólogos da nossa circunscrição, que é composta por 6 estados. Então a gente está querendo mostrar para os colegas biólogos como funciona, quem são da diretoria, quem são os conselheiros, quem são os nossos fiscais, quem são o nosso setor contábil, quem são nossos assessores. Então a gente resolveu mostrar para vocês como funciona o nosso conselho. E isso faz com que a gente se aproxime mais de vocês, porque o CRBio, como a gente chegou aqui, é o primeiro ano da nossa gestão, é mostrar que o CRBio é a casa dos colegas biólogos registrados. Então, a gente estudou e a gente está promovendo esse Biocast aí, que primeiramente vai ser apresentar toda a diretoria, depois a gente vai conhecendo os demais assessores, demais funcionários, colaboradores do Conselho, e mostrar os colegas biólogos que contribuem para a formação do CRBio 6, como é que é desenvolvido o trabalho aqui durante todo o ano. Então, primeiramente eu quero parabenizar a todos os envolvidos, porque fazer um evento desse, a gente envolve muitas pessoas, Hoje nós estamos aqui com a nossa assessora técnica, Karen, que é bióloga, o presidente, secretário, nossa equipe de TI, nossa assessoria jurídica, nossa assessoria de comunicação. Então, praticamente, a gente mobiliza praticamente todo o nosso staff para desenvolver essa proposta que a gente está trazendo. E espero que seja absorvida por todos os colegas biólogos e que possa entender cada vez mais como é que ele pode fazer parte do nosso CRBio 6. Então, muito obrigado. Quero desejar, Karen, que seja o primeiro de muitos aí que vão vir aí e que seja o pontapé da nossa aproximação cada vez maior com os colegas biólogos, que essa é a intenção da nossa gestão, é aproximar, mostrar que o CRBio está de portas abertas, janelas abertas para os biólogos que estão registrados aqui no nosso CRBio 6. Então, boa noite, boa apresentação, Karen. Fico aqui, deixo aqui vocês disponíveis aí e fazer com que a comissão de transparência, a coordenação de transparência seja cada vez mais ativa e que tenha um relacionamento efetivo e prático com os colegas biólogos. Tá ok? Muito bem, muito obrigada, conselheiro Daniel. Olha, eu estou acompanhando aqui no nosso Instagram, eu queria pedir para você que está aí nos acompanhando, clica no aviãozinho que tem aí embaixo, envia para todos os seus contatos, já vai também colocando curtir, porque aí isso vai fazendo com que o nosso vídeo apareça para mais pessoas. Então vamos lá trazer mais gente para conhecer um pouco mais aqui do nosso CRBio 6, correto? Conto com vocês aí, hein?
Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre os nossos diretores aqui nessa noite, né, nesse primeiro evento. Estamos aqui com o presidente, conforme falado. E quem é o presidente do CRBio6? José Felipe Pinheiro. É biólogo, especialista em saúde e gestão ambiental, mestre em tecnologias educacionais, tem experiência em controle de endemias e zoonoses na elaboração de bancos de dados, de coleções biológicas, com ênfase em geoprocessamento e atualmente trabalha na área do magistério do estado do Amazonas. Ele também, como foi dito, é aqui o atual presidente do CRBio6, certo? E aqui, junto ao lado, né, do nosso presidente, nós temos o conselheiro secretário, que é Abílio Ohana. E quem é o Abílio Ohana? Ele é bacharel em Ciências Biológicas também, egresso da turma José Márcio Aires, biólogo desde 2009, correto? Estou certa? Lá pela Universidade Federal do Pará. Ele também é ex-integrante do Centro Acadêmico de Biologia e cofundador da Associação de Biólogos no Pará. Ele não é fraco, não, é muito forte, hein, esse biólogo aqui. E faz parte também da Associação Brasileira de Mastozoologia e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E atualmente é discente do curso de doutorado da rede Bionorte. Tá certo, gente? Então vamos lá, vamos à nossa primeira pergunta aqui aos nossos ilustres entrevistados. Eu queria começar perguntando o seguinte: sabe que a biologia é a ciência que estuda a vida. E quando a gente pensa em conceito de vida, a gente pode ter uma dimensão da complexidade que é isso, né? Porque a biologia estuda todas as formas de vida que existem, né? E isso faz da biologia uma ciência muito abrangente, pode envolver diversas áreas. E aí a minha pergunta aqui, começa aqui com o presidente: qual seria, presidente, a importância da biologia para o mundo? Diga aí. Bem, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui. Essa noite para quem está no Amazonas, né, e para quem está no Acre ainda é boa tarde, no Pará e Amapá boa noite também. Então é muito feliz de estar aqui representando toda essa circunscrição que são os 6 estados. Né, a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui de um certo tempo e nessa gestão tive o prazer, né, de ser aclamado pelos colegas como presidente. Foi uma honra muito grande, como nós dissemos na nossa posse, que o nosso trabalho ia ser pautado pela colaboração e pela participação. Então, nesse primeiro ano, nós tivemos isso efetivamente acontecendo. Respondendo a tua pergunta, a biologia ela é a ciência que estuda a vida, né? Então, a gente vive na biosfera. Então, é bem simples de responder. O biólogo é o profissional, a biologia é a ciência que relaciona toda essa como você falou, essa complexidade, essa dimensão de fatores, né? Tem os fatores bióticos e abióticos. Então a biologia ela vem para responder as perguntas e transformar talvez essa relação que, se não for coordenada de forma científica, técnica e dentro do que realmente é necessário para manter o equilíbrio, vai trazer claramente, a gente tem visto aí com o passar do tempo, uma dificuldade para a gente manter esse equilíbrio, essa biosfera e perpetuar aí a nossa espécie de forma que a gente possa ter qualidade, né, por mais tempo, né? De ver que os recursos naturais eles estão começando a ter algumas dificuldades, né, de renovação e até mesmo de acesso devido à falta, talvez, não vou nem falar consciência, mas como é que se diz a palavra? A consciência mesmo, né, Abílio? Do indivíduo. Às vezes ele tem até informação, mas ele não tem aquela prática, não tem aquela atitude, exatamente, a palavra é essa, a atitude de fazer o correto. E o biólogo, a biologia, ela vem trazer exatamente essas respostas para algumas perguntas que a sociedade necessita, né? Então, minha interpretação da importância da biologia é em cima desses aspectos. Perfeito. O senhor teria a dizer a respeito aí desse assunto, né, da importância
desse conhecimento para todos nós. Então, a biologia, desde que o homem passa, né, a usar a biodiversidade, a natureza, ele sente a necessidade também de entender, né, o ambiente que o cerca, né, os seres vivos que interagem com ele a todo momento. A biologia é de fundamental importância para avançar na busca por respostas, né, para esses questionamentos, né, numa perspectiva das ciências, como nós conhecemos do mundo acadêmico, né, numa perspectiva mais eurocêntrica do surgimento, né, das várias áreas, né, do conhecimento, entender a biologia e entender a vida, como o presidente já falou, e existem outras perspectivas, as perspectivas dos nossos povos, as perspectivas de outras comunidades, outras sociedades que não vieram da Europa, mas que sabem muito bem como interagir, como usar, né, a biodiversidade, a natureza, como respeitá-la, né, entender o que significa estar, né, junto com aquele ambiente, com os seres que o cercam. Então a biologia é uma das áreas que nos levam a respostas, né, para nossas várias curiosidades aí, né? Para quem conhece a biologia e sabe o que é a pesquisa, o despertar, né, a curiosidade, você tem aí um bom instrumento para entender a vida, a natureza e todas as suas formas. Importante aí o que o Abel fez, complementou, né, associando a biologia às outras ciências, e realmente a biologia ela tem essa interface, né, de sombrear outras ciências, né, e talvez essa seja uma grande dificuldade, porque o biólogo é um profissional tão multidisciplinar que às vezes quem está ali na tomada de decisão ou não enxerga essas múltiplas facetas do profissional biólogo e podendo ser aproveitado não só nessa questão da ciência biológica, até mesmo em outras ciências, porque eu enxergo o profissional biólogo como esse profissional que tem essa abertura para discutir a questão sociais, as questões da humanidade, a questão da ciência biológica, da vida num todo, porque a vida ela é exatamente isso, ela é interação. Então não dá para trabalhar só uma linha, né? Então, obrigado por complementar, muito bom. Muito bem, muito bem. Agora aqui, falando com o presidente, o que o senhor considera, né, estamos aqui falando da beleza da biologia e da importância dela, né? Mas me diga o que o senhor considera ter sido essencial, ter sido assim, um ponto determinante para o senhor decidir seguir pela biologia, se formar, se graduar. Que experiência o senhor teve para tomar essa decisão? Como o Abílio falou, né? Tudo é motivado pela curiosidade. Eu comecei a minha vida profissional dentro da vida militar. Eu estive por um período no Corpo de Fuzileiros Navais e lá eu era de uma tropa especializada e a gente fazia muitas missões em área de selva. Só uma curiosidade aqui, né? Do nosso presidente, né? E aí a gente ia muito para a área de selva e eu tinha, vou falar a palavra medo mesmo, né? Porque a gente não conhece, a gente tem um pouco de receio, cria medo. E eu vou estar ali na natureza e tal, vou ter contato com animais peçonhentos, né? E naquela época eu não tinha essa tecnologia de animais peçonhentos, para mim era algo fora da casa, né? Então eu fui buscar, vou estar no ambiente, o que é que eu vou encontrar? Comecei a ver as enciclopédias, aqueles materiais mais. Naquela época a internet não era ainda, estava começando essa questão de acesso à internet, e aí era mais lendo os livros que a gente ia buscar nas enciclopédias e tal, e comecei a ter aumentando cada vez mais o desejo, o interesse de conhecer, né? Teve um incidente que eu tive quase um acidente ofídico, né? Quem já andou na selva sabe que tem muitas árvores caídas e tal, e o animal específico, que era a laquesimuta, que é a surucucu, ela gosta da área de baixio, né? E naquela época eu não tinha esse conhecimento. Eu estava descendo numa vertente, e aí, estava tirando a área de baixio, tinha uma árvore caída. Quando eu ultrapassei, eu vi um movimento. Quando eu olhei, era uma cobra de quase 2 metros, uma cobra considerada grande, né, para a espécie. E, cara, eu fiquei ali assustado. Aí aquilo ali realmente foi despertado. Eu tive que estudar biologia para entender como evitar isso. Quando fui transferido para o Rio de Janeiro, eu procurei uma faculdade lá que tinha um curso
né? Lá a biologia é mais na área marinha, né? Não é como aqui, que é a biologia da Amazônia, né? Mas eu pude ter o prazer de conhecer um pouco a biologia marinha. Depois voltei para Manaus, quando eu prestei o concurso para cá, para a Secretaria de Saúde, regressei e fui trabalhar diretamente com a biologia mais voltada para a área de controle de zoonoses, né, faunas sinantrópicas. E foi isso, foi daí que veio. Aí a biologia foi conquistando cada vez mais. Quanto mais conhecimento, mais tu vai ficando, né? E aí, daqui a pouco, a vida militar ficou para trás e veio a vida da biologia e até aqui estou. Muito bem, experiência e tanto, hein? Se encontrou ali com uma surucucu que despertou esse interesse dele. Não foi, na verdade o meu negócio mais era aracnídeo, porque a gente sabia, tem duas espécies muito perigosas aqui, né? Que é a aranha marrom e a armadeira, que são aranhas que têm um veneno potente. Aí a gente via quando mata a leja, né? Quando o caboclo do interior fala isso, né? Quando ela não mata, ela leja. Aí fiquei com medo. Eu ia sentar num lugar ali, eu olhava a bota, o coturno, quando eu ia calçar, batia. Então era mais isso aí. O ofídio já foi depois, né? Foi outro susto, né? Pô, eu preocupado com os aracnídeos, mas tem os ofídeos, tem os mamíferos, tem outro. Se o cara não tiver conhecimento e não souber lidar com a natureza, ela pode acabar trazendo surpresa, né? É verdade. E ele, o Felipe, tem essa bagagem do interior como bom representante do interior do Amazonas, né? Que é da cidade de Caravaggio. Cidade de Caravaggio. Então, traz bem nativo. Quem conhece um peixe um bagre chamado mandim, sim, que lá é muito consumido, né? Frito. Com açaí, né? Lá no Pará é mais o filhote, né? O filhote, a pescada. Lá em Caravaggio é um bagre, mas é um bagre menorzinho. Eu acho que tem lá também, né? Tem também. Que faz frito e come no final ali com farinha. Aí vai trazendo todas essas experiências. Isso aí é exatamente a vivência desde garoto, né? Então não tem como fugir, né? Muito interessante esse ponto que vocês levantaram aqui da curiosidade, né? Que leva muitas pessoas a se interessarem pela biologia. Essa curiosidade que o senhor aqui colocou, né? E com o senhor, como é que foi com você? Posso chamar de você? Você com ele, já ia falar com o senhor, né? O senhor está no céu, né? O senhor está no céu. Com você aqui. Então, para mim, foi um percurso um pouco diferente, porque na verdade eu sou o menino de apartamento. Eu já sou garoto de apartamento. Então eu sou de Belém do Pará. Nativo do apartamento. Já sou nativo do apartamento, né? Mas eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me levaram para conhecer muito, né, o interior da Amazônia. Então eu sou de Belém, né? Eu sou belenense, apesar de ter nascido em São Paulo, mas eu nasci por um acidente, que eu costumo dizer, porque eles foram estudar em São Paulo, mas a minha mãe é acriana, meu pai é paraense. Mas eles foram estudar em São Paulo, fazer a pós-graduação em São Paulo e eu acabei nascendo lá. Então, na verdade, eu sou paulistano de carteirinha, mas eu sou belenense amazônida de fato, né? E menino de apartamento. Então, meus pais sempre me levaram muito para passear, para viajar. Então, viajei muito pelo litoral do estado, viajei muito pelo interior. E nessas andanças, junto com os meus pais, meus irmãos, meu irmão fazendo turismo, eu me encantei pela região. Então, assim, a Amazônia para mim sempre foi tudo de maravilhoso, né? Eu conheci com os meus pais o Festival de Parintins, né? Eu conheci o litoral, que a minha infância toda foi do litoral do estado. Eu conheci Santarém, Manaus, que eu tenho família por aqui, no Acre, eu tenho família no Acre. Então, as minhas raízes são amazônicas. E numa desses encantamentos, eu lembro que o meu pai me apresentou o Clube do Pesquisador Mirim, do Museu Paraense Emílio Guilde. O Museu Paraense Emílio Guilde, na coordenação de educação da instituição, realiza um projeto muito importante, que é o Clube do Pesquisador Mirim. E aí o meu pai mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo, até que eu lembro, e eu li e fiquei maravilhado com aquilo e quis ser parte, né, ser aluno do Clube do Pesquisador Mirim. E lá eu lembro que estudávamos o dia a dia do Parque Zoobotânico. Até hoje eu lembro o tema da nossa turma. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11,
10 para 11 anos. Acho que essa sua fala nos faz pensar o quão é importante a gente incentivar as crianças, né? Expor as crianças a essas experiências. Exatamente. Então, isso, eu tive o privilégio de poder ter um contato com a natureza, né? O contato com o jornal. Na época meu pai era assinante, então eu tive o contato com a reportagem ali da Folha de São Paulo e pude então fazer parte da turma do Clube do Pescador Mirim. Lá eu aprendi sobre o Parque Zoobotânico, sobre o Guild, e aí foi um encantamento, a experiência marcante, o encantamento cada vez maior. E foi daí para baixo. Então eu acho que assim, esse momento da infância foi marcante, teve um momento da minha da adolescência que também foi muito marcante. Foi quando eu pude conhecer a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mirauá, antes de entrar na faculdade. Pude participar da Semana José Márcio Aires, que foi um ano da morte do biólogo José Márcio Aires, né, que é o grande primatólogo, que foi fundador de Mirauá, né, um dos fundadores. E aí eu me encantei realmente e disse, poxa, eu quero isso na minha vida, eu quero defender a Amazônia, eu quero conhecer a Amazônia, eu quero continuar fazendo parte disso. E por isso eu entrei no curso. E meus pais sempre me apoiaram. Então isso foi bem importante para eu mudar para um outro curso. E sabe, a biologia vai fazer biologia. E isso foi bem legal. Então acho que a minha trajetória aí com a biologia foi mais ou menos nesse caminho. Muito interessante, né? Esse despertamento que foi causado em você pelas experiências desde a infância. E tanto que você fala assim, de informações tão precisas ali, que com certeza ficou gravado ali na sua memória, né? Com certeza. Impactou muito mesmo. Então a gente está falando sobre essas experiências aqui, voltando aqui para o presidente, eu queria perguntar também um pouco mais sobre a sua experiência lá no Centro de Controle de Zoonoses e Endemias, que eu vi que você já atuou também nessa área. Como é que foi essa experiência no controle de zoonoses? Quando O que são zoonoses, né? Zoonoses são doenças de transmissão dos animais para os seres humanos, né? Trazendo um conceito bem simples, né? Bem, quando eu saí da vida militar, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde e fui trabalhar no Centro de Controle de Zoonoses, né? O Centro de Controle de Zoonoses, ele é um órgão vinculado à prefeitura do município, tem também do Estado, que tem uma responsabilidade de fazer a vigilância de algumas doenças que são de transmissão do animal para o ser humano. Aqui em Manaus, especificamente, a endemia não está vinculada à zoonose, mas a grande maioria dos estados fica tudo dentro de um ambiente, né? A zoonose acaba trabalhando também a parte de endemia. Aqui em Manaus não tem essa formatação, tem não sei se está assim, porque já faz alguns anos que eu saí de lá, mas na época tinha a gerência de vigilância ambiental, e dentro da vigilância ambiental tinha o setor de endemias, que na verdade era o departamento de controle de doenças por vetores. Aí lá você tinha malária, dengue, chikungunya, leishmaniose e outras doenças vetoriais. Né? A parte de controle da vigilância da água, solo e ar, de água, de solo e de ar, tinha o centro de controle de zoonoses, que voltava mais para a questão do controle da raiva, controle de roedores. Então, eu primeiramente cheguei no centro de zoonoses, fui trabalhar diretamente no setor técnico, onde a gente começou a desenvolver, né, esse setor tinha sido ativado nesse momento, essa mão de obra que entrou foi justamente para dar efetividade nesse processo de efetivação, né, desse trabalho que não era realizado. Então foi feito um trabalho bem inicial ali para essa vigilância, esse controle, estabelecendo algumas diretrizes, né, e basicamente eu trabalhei nesse tempo, que foram 9 anos, dentro da área de controle de roedores, né, dentro da área de controle de quirópteros, né, que é a área que eu mais atuei, que é o de morcegos, né, então a gente tinha metas a cumprir, para monitoramento de vírus rápido na área do ecótono, né, da cidade, para a área de selva que tem aqui próximo de Manaus. Então tem inclusive uma meta vinculada ao Ministério da Saúde, que você tem que fazer por amostragem tantas coletas para você justamente fazer o monitoramento desse vírus, se está tendo porque o vírus rápido na cidade, na área urbana,
Aqui em Manaus, desde 88 não tem caso. Então, o perigo é essa raiva silvestre. Então, esse monitoramento é muito importante. Né? Lógico que também tem o monitoramento do vírus na área urbana, mas tem um controle via vacina, né, dos cães e gatos. E aqui em Manaus, essa vacina é feita casa a casa, diferente de outros estados, que é posto fixo, o camarada leva o animal lá para se vacinar. Então, eu tive o prazer de coordenar lá um setor, né? E de lá eu desenvolvi um bom trabalho, fui convidado para ir para esse outro setor, que era justamente a divisão de controle de doenças vetoriais. E lá eu tive contato com endemias, né? Tem uma outra dinâmica, né? Tem um efetivo maior de pessoal, quase um exército ali, você tem as coordenações distritais que você tem que trabalhar, né? Tem a buscativa, tem o controle, que a gente chama de controle, que é o BV pesada, que é o BV leve, que é o borrifador, né? Para quem não sabe. Sim. E aí o BV pesado é o caminhão que passa lá, o carro, né? Então tem um caso lá, de notificação, comprovou que ele tá com a doença, né? Deu positivo, aí entra o controle ali, o bloqueio, né? Então você faz um bloqueio ali com inseticida, né? Para evitar que o vetor se contamine lá no hospedeiro e vá ali uma pessoa sadia e transmite. Então é o controle do vetor. Por exemplo, essa área que você trabalhava, eles detectavam, por exemplo, proliferações de animais que transmitem doenças, por exemplo, aquele caramujo africano, como a gente já vê algumas ocorrências, principalmente nesse período de chuvas, também atuava nesse Na verdade, o caramujo africano, tem vários artigos na literatura, ele é mais um problema ambiental do que de saúde pública. Né? Tem associado a ele duas zoonoses que são problemas de vermes que atacam o intestino. Né? Mas não tem ainda uma forma, nem um relato dessa contaminação direta. O que tem, pelo menos até onde eu me atualizava, estou um pouco longe, teve um paciente que foi contaminado, mas não com caramujo africano. Foi uma situação meio louca, né? Que os caras estavam tomando umas cachaças junto e aí apostaram quem comia lesma lá. Aí o cara comeu, aí ele estava com esse verme e ele teve esse problema, né, que é a perfuração do intestino, ele morreu. Mas o caramujo africano, por ser também, né, o molusco, ele pode ter isso dentro do organismo dele, mas ainda não tem comprovação. O porquê que era um problema ambiental? Aqui no Amazonas, principalmente na região de Manaus, ele não tem um predador natural. Então ele compete com o caramujo nativo, que é o aruá. E o gavião caramujeiro, que a gente chama, eu não sei qual é o Ivaldo, o bico dele não consegue tirar a lesma de dentro do caracol ali. E aí, meu amigo, ele é um animal hermafrodita, ele vai se desenvolver, ele vai comer o aruá, ele vai destruir, e aí tem causa esse desequilíbrio. E realmente teve um colega que estava fazendo um estudo relacionando essa diminuição da população de gavião por conta de não ter mais a presa dele natural, justamente porque estava sendo substituído ali pelo caramujo africano. Então ela é mais uma questão, inclusive na área de saúde, quando chegava a demanda, a gente até ia lá, fazia uma visita, orientava como fazer a catação, né, com luva, fazer a trituração do animal, jogar ali um cal virgem para não gerar um muco maior e disponibilizar para a coleta de lixo. E aí, com o passar do tempo, essa responsabilidade ficou compartilhada com a Secretaria do Meio Ambiente. E eu não sei como é que está no momento, mas era assim que a gente trabalhava. Na verdade, eu fiz uma pergunta aqui mais por curiosidade, né, que foi surgindo, que assim, a gente vai vendo o quanto que a biologia tem um leque enorme de opções, né? Você que está falando dessa sua experiência dentro das zoonoses, né, do ramo das zoonoses. E aqui eu vi que o Abílio trabalhou com mastozoologia, né, faz parte de uma associação. Então, já indo agora para esse outro tema, conte para nós o que seria essa mastozoologia, como é que é a sua experiência?
Exatamente. Quando eu entrei na universidade, nós passamos 6 meses com uma greve bem importante lá na Federal do Pará, que nos colocou 6 meses em casa, né? O primeiro semestre letivo, praticamente, ele foi todo em casa. E isso me levou a buscar estágios, né? E no Museu Paraense Emílio Guild, eu encontrei algumas alternativas de estágio, e entre elas foi no setor do estudo dos mamíferos, que é a mastozoologia. É o setor dentro da zoologia que é dedicado ao estudo dos mamíferos. E aí, então, de 2005 até o ano de 2011, né, eu me dediquei aos estudos dos mamíferos. Então, eu tive 2 vigências de bolsa de iniciação científica, no programa de iniciação científica. Nesse período, eu tive a oportunidade de participar das coletas de mamíferos para o plano de manejo do Parque Estadual de Monte Alegre, por exemplo, que é no município de Monte Alegre, uma região belíssima, né, que tem comunidades tradicionais e questões territoriais importantes, onde eu pude aprender mais sobre coleta zoológica, sobre taxidermia, né, sobre os grupos de mamíferos como um todo. Eu tive a oportunidade de fazer o estudo da diversidade de mamíferos da região de Belém, né, que foi um trabalho muito importante para a minha formação, para entender a importância da diversidade, né, a importância de entender a distribuição dessa diversidade no território. Também tive a oportunidade de ser contemplado com uma bolsa de mestrado e ser aluno de mestrado no programa de pós-graduação em zoologia, que é um convênio entre o UFPA em Belém e o Museu Paraense Emílio Guild. Daí eu desenvolvi estudos em sistemática e taxonomia de mamíferos, né, que são as áreas que estudam a diversidade das espécies e como elas evoluem, né, no espaço e no tempo. E estudei os tamanduás mirins, né, durante esse período, e foi um período bem importante. E sempre fui registrado, associado à Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Né? Então, o primeiro congresso que eu participei foi o Congresso Brasileiro de Mastozoologia, que foi o 3º congresso da sociedade em Aracruz, em 2005. Foi uma experiência muito legal. Até hoje eu tenho amigas e amigos daquela época, né, que são pessoas fantásticas, profissionais extremamente competentes. E essa minha trajetória na mastozoologia, eu cheguei até o doutorado, que foi quando eu passei a usar os mamíferos como objeto de estudo, mas para expandir para uma outra área, que está me levando a uma transição agora de carreira, que é saindo da pesquisa básica, que é o que era feito lá na zoologia, partindo mais para uma pesquisa aplicada, e que provavelmente vai me levar não a ser um pesquisador, mas um estudioso e um analista dessa diversidade de mamíferos relacionada a impactos ambientais. Então, a trajetória dentro da mastozoologia é essa. Mas até hoje eu continuo registrado na Sociedade Brasileira de Mastozoologia, faço questão de pagar a anuidade todo ano, porque eu considero muito importante que essa sociedade exista. Acessem sbmz.org.br, é uma sociedade muito bem organizada, muito bem estruturada, com profissionais super qualificados e que levam aí em frente esse objetivo de desenvolver os estudos com mamíferos no país e conectados com as sociedades no mundo todo, né, que é muito importante também. É uma sociedade que está em contato com as associações de mastodologia no mundo todo. Então, basicamente é isso. Entendi. Olha, você falando aí da sua experiência, nos faz pensar também na importância dos professores, porque os professores é que trazem todo esse conhecimento, né, que despertam em nós aqueles interesses em que você vai ali se aprofundando cada vez mais. Então, o papel do professor é fundamental, né, para que a gente escolha os caminhos que a gente vai trilhando na vida profissional e, enfim, de uma forma geral. E foi dito aqui que o presidente é professor também, atua na rede de ensino. E aí eu gostaria de ouvir também um pouco dessa sua experiência dentro do magistério. Quais são os seus maiores desafios? Qual a experiência mais marcante também que você teve aí na sua experiência? Bem, a minha vida no magistério começou no ensino médio.
né? Para quem não é dessa época, o ensino médio tinha a parte profissionalizante, né? Eu fiz um curso profissionalizante de magistério aqui no Amazonas, no Instituto de Educação do Amazonas, VA, que era o magistério. Então, minha turma, se eu não me engano, foi a última desse curso de magistério de nível médio. E o professor de nível médio, ele lecionava no ensino fundamental 1, né, que é, na época que era de até quinta série. Agora, não, era até quarto, até quinto, nem me recordo. Primeiro a quarto ano, né? Primeiro a quarto ano e depois ficou de quinto ao oitavo. Né? Agora é de sexto ao nono, né? É isso mesmo. Então, comecei no magistério lá atrás, e uma das coisas que mais me marcaram no magistério não foi nem... Já lecionei curso técnico, já lecionei curso superior, curso em tecnológico, dou aula em curso preparatório, pré-militar, pré-vestibular. Estou hoje na rede de ensino básica do estado do Amazonas, né? E uma experiência mais marcante, até um pouco emocionante, foi lá quando eu tinha acabado de me formar no ensino médio, no magistério, e fui trabalhar numa escola de ensino fundamental 1, que é os garotinhos, né? E eu era grandão, lutava jiu-jitsu e tal, aí me apelidavam de tirando jardim de infância, né? Eu era grande, com aquela monte de criança de mão dada, andando no corredor, né? Lá vem o professor e os seus... Aí tinha muitos garotos carentes, né? E tinha um garoto lá que ele tinha dificuldade imensa de escrever. E na quarta série não era mais para ele não saber escrever. E eu ia um pouco na questão da cobrança por cima dele ali, e culpabilizando ele pela não exercício dele, não execução da tarefa. E aí eu comecei a ver que não era uma questão dele, era algo que era maior, essa sensibilidade que o professor tem que ter. E aí eu perguntei dos professores, da gestão da escola, quem era aquele garoto, né? Não, ele mora aqui próximo. E me deu o trabalho de ir lá, junto com ele, porque eu tinha mandado várias recomendações para a mãe dele e o pai vir, e nunca ia. Então eu peguei ele pelo braço, junto com a pedagoga da escola, e fomos até onde ele morava. Chegando lá, era uma casa bem humilde, né? Para quem não conhece a região aqui, não sei se nos outros estados da circunscrição é o mesmo nome, uma palafita, que é uma residência que fica próxima à área de onde alaga, e ela era dividida apenas com um cômodo, na verdade só tinha um cômodo dividido com uma cortina, com um cortinado, né? E ali eu me deparei com uma realidade muito dura. Assim, a gente que tem acesso às condições que são necessárias para sobreviver, e eu vi que aquele indivíduo ele tinha uma dificuldade talvez de absorver, de ter aprendizado, porque ele tinha outras preocupações, né? E aí eu tive uma conversa franca com a mãe dele, e ela falou o que ela tinha de dificuldade, e a gente foi de alguma forma tentar ajudar, né? Inclusive a diretora na escola teve a sensibilidade de conseguir uma oportunidade para o pai desse rapaz, desse garoto na época, né? Uma criança, na verdade, não era nem adulto, o ECA estabelece desde 12 anos e meio, né? Para ser considerado jovem, ele devia ter uns 9, 10 anos. E aí esse rapaz, através dessa intervenção, e o pai dele tendo uma forma de talvez levar para eles o mínimo que eles precisavam, ele começou a ter uma participação mais efetiva. Passou a ir mais limpo para a escola, porque ele ia sempre com a mesma roupa suja. E tudo isso eu fiquei observando. Então essa intervenção me trouxe isso, né? Eu saí de lá porque eu passei no concurso da Marinha nessa época, tive que sair e deixei essa turma, né? Fui para a vida da carreira militar. E o mais engraçado, olha só, Bíblia, como é que é o destino da vida. Muitos anos passaram, eu fui na época fazer umas matérias na UFAM, aqui no curso de mestrado, e ia passando, uma pessoa gritou, né? Professor! Aí eu, professor? Eu fui professor, né? Fui professor lá atrás, né? Comigo, né? Continuei andando, né? Professor. Aí parei comigo, aí ele falou, é pro senhor mesmo. O senhor lembra de mim? Aí eu falei, cara, não lembro não, seriamente não lembro não.
Aí ele falou o nome dele, né? Aí eu também não lembro, né? Aí foi quando ele falou, o senhor lembra da escola tal, que o senhor foi na casa tal? Eu falei, lembro, agora eu lembro, sou eu. Isso aí é transformador, né? São experiências que marcam mesmo a vida das pessoas. Estudante do curso de Biologia. Olha só. Olha, Que orgulho, né? O professor deve sentir, né? sim, E- ter deixado uma semente. E a coincidência é que eu já era eu sou biólogo, né? Já era biólogo na época. E não foi, não fui eu que estimulei a ser biólogo. Foi a coincidência mesmo. Eu acabei lá, depois de alguns anos na vida militar, fazendo um curso de biologia. Esse garoto que eu posso falar que eu ajudei apenas ouvindo ele, vendo ele, encaminhando ele para uma situação que alguém pudesse ajudar, que foi o caso de gestão da escola, possibilitou a ele a ter talvez um estímulo maior, né? E esse estímulo fez com que ele buscasse, né, evoluir, e estava estudando numa faculdade pública, né, sendo estudante, num curso. Olha só. Fantástico, uma história dessas é realmente Esse foi para guardar para sempre na um dos memória. maiores, assim que eu posso dizer que a educação me trouxe, assim, de satisfação. Ver a transformação, né? Exatamente. Fantástico. Muito bom, muito bem. Então, nós estamos aqui agora indo para um outro momento do nosso podcast, do nosso biocast. Nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre o Conselho de Biologia. Afinal de contas, aqui nós temos o presidente, o secretário, e nós queremos ouvir de vocês, né, um pouco mais sobre como é essa estrutura do CRBio, né, para que serve um conselho profissional, e o que este conselho deve entregar para a sociedade. Então, assim, gostaria de ouvir vocês para a gente conhecer, realmente entender o papel do Conselho de Biologia da Sexta Região. Fala ou fala? Pode começar, não tem Não, problema. assim, o Conselho tem a função de fiscalizar, que é a missão primária do Conselho. A gente aqui do Regional 6, eu acho que de todo o sistema, a gente até trabalha dentro de fiscalizar a atuação do profissional para que a sociedade tenha o melhor profissional executando uma atividade que não causa um efeito negativo para aquela sociedade, né? Então a gente tem esse papel, mas a gente aqui tem até feito além. A gente tem trabalhado de forma a colaborar com o profissional. Como? A gente tem buscado fazer intervenções em editais. Nós tivemos no ano passado, com o apoio do nosso assessor jurídico e de alguns biólogos, por isso que é importante que os biólogos entendam que às vezes a gente precisa ser provocado para atuar, às vezes a gente não tem como conseguir a informação, e quando a gente tem, a gente busca. Nós temos o assessor jurídico que tem trabalhado muito. Quero agradecer aqui de antemão ao Dr. Joelson por esse trabalho. Eu até brinco com ele que ele é o nosso biólogo honorário, né? Porque ele defende mesmo a profissão, ele busca, ele passa às vezes os dias trabalhando no edital para poder criar uma ferramenta jurídica para que a gente possa fazer uma intervenção. Ano passado nós tivemos uma lista gigante de processos que a gente conseguiu desenvolver aí. Uns a gente conseguiu, né, ter a intervenção, outros não. Esse ano nós tivemos um que foi até no Pará, se eu não me engano, num curso, no edital lá onde tinham na área de biologia vegetal. Eu acho que nem foi publicitado. Foi publicitado isso aí? Foi, acho que foi da Universidade Federal É. Rural da nossa Que a gente, no edital onde tinha o biólogo, a gente, através de um ofício administrativo, a gente conseguiu fazer essa intervenção. Então o Conselho tem essa função para a sociedade, né? Levar o melhor serviço do profissional biólogo para que a profissão não tenha nenhuma culpa, nenhum prejuízo maior dentro do ambiente da sociedade, do ambiente da natureza. Você vê aqui a informação aqui dos nossos colaboradores, né? Que foram feitas 22 intervenções em editais no ano passado. Nesse ano já fizemos 3 intervenções. Excelente. Excelente, né? E a gente tem que... Isso é importante que os colegas entendam, que a estrutura do CRBio, a gente não recebe verba pública. O que a gente tem aqui, a manutenção de tudo isso é do nosso trabalho, do nosso pagamento, da nossa anuidade, da nossa taxa de RT e tudo, né? A gente está aqui enquanto profissionais biólogos em cargo honorífico,
né? Nós estamos num cargo eletivo, mas honorífico, e a gente desempenha um trabalho aqui que às vezes a gente deixa até de exercer uma função dentro das nossas tarefas diárias de trabalho mesmo formal, mas isso é importante porque quando a gente consegue uma intervenção e vê o positivo da intervenção, satisfaz, entendeu? Mas isso não é fácil, porque manter, gerenciar e fazer funcionar necessita de recursos. Então, qual é a dificuldade do Conselho hoje para poder expandir? É mão de obra. Então, a gente tem um advogado para atender 6 estados, nós temos uma assessora técnica, uma fiscal para atender 6 estados, a nossa logística ela é continental. Quando nós saímos daqui de Manaus com uma fiscalização no Pará ou no Rondônia, a gente onera isso, até um valor um pouco alto, mas a gente tem estabelecido um cronograma de fiscalização, tentando otimizar o recurso que é pago pelo biólogo, que a gente tenta administrar com muita austeridade. Fizemos aí algumas intervenções, inclusive diminuindo alguns valores aí de taxas internas que a gente usava, né, para manter o conselho, mas é um desafio grande e agradeço muito o apoio de todos os colaboradores. Sei que não é fácil, muitos colegas reclamam do atendimento, a gente tem buscado de uma maneira efetiva melhorar a questão do sistema de informação, a questão da aproximação do Conselho, como o Daniel falou no início. Esse ano passado nós tivemos uma ação de presença no estado de Rondônia, no estado do Acre, são os únicos 2 estados que nós não temos conselheiros morando lá. Nós temos o Cássio, que é de Rondônia, mas não reside em Rondônia, e no Acre nós não temos nenhum representante. No Pará nós temos o Abílio, nós temos o Reis, uma delegada, a Roberta, temos alguns biólogos que eu admiro também, posso citar aqui o nome dele, que é o Mauro, o Renan, que é um empreendedor, que colabora muito com a profissão. Temos em Roraima, as conselheiras de Roraima, a Priscila e a Rosana. E a gente precisa exatamente isso, que o biólogo tenha essa visão, não, essa participação e esse entendimento de que tudo que está sendo feito aqui é com muito esforço, é com muita dedicação e pensando que a nossa profissão possa ter um protagonismo, e a gente está tentando esse protagonismo de que maneira? Esperando editais de conselhos, como o Conselho de Meio Ambiente a gente fez, né, amigo? Logo que a gente entrou, na primeira semana, mandamos mais de 15 ofícios para buscar assento nos conselhos de meio ambiente, conselho de saúde, porque a gente entende que é lá que começa a discussão de um edital, é lá que começa a discussão de uma política pública, e às vezes a gente não está inserido porque não tem oportunidade de assento. Mas não é tão simples. Para você conseguir um assento, você tem que concorrer a um edital, você tem que ter, às vezes, uma articulação política, e a gente precisa de que todos os colegas colaborem. Nós estamos aqui, num total de 20, 10 suplentes e 10 efetivos, representando todo esse universo. Mas se todos puderem colaborar, né, as críticas vão sempre acontecer, a gente vai receber, porque a gente vai trabalhar as críticas para que as críticas consigam ser construtivas. Eu não consigo entender crítica construtiva e negativa. Para mim, crítica é crítica, né? E a gente vai trabalhar isso. Então, é isso. Eu até saí um pouco do tema, mas foi importante porque deu essa oportunidade de eu explicar para eles, os colegas biólogos, como é que a gente tem tentado administrar, né, e buscado melhorar toda essa dinâmica que a gente está. Inclusive esse Biocast, que foi uma sugestão da nossa assessora técnica, que eu discutida junto com o nosso... Também do nosso colaborador Clodoaldo, Luciana. Então, olha, para vocês verem que todo mundo participa. O nosso coordenador da Comissão de Transparência recebeu, abraçou e trouxe para a diretoria, nós aprovamos, e está aqui acontecendo primeiro. Muito legal. Abílio. E aqui o Abílio também. Deixar você falar um pouco mais. Nosso secretário. Eu falo pra caramba, né? Que tem também realizado aqui muitos trabalhos, muitas atividades importantíssimas, e a gente gostaria de ouvir também, né, para saber o que a Secretaria do Serviço vocês tem desempenhado. Isso. Então, respondendo um pouquinho dessa primeira pergunta, é muito importante estar do lado daqui, né? Estar representando o conselho, fazer parte da gestão do conselho
entender realmente como a máquina funciona, a máquina do CR1006. Né? Nós tivemos um primeiro ano de muito trabalho, um primeiro ano de muita presença, tanto em Manaus, né, quanto nas comissões, na diretoria do Conselho, para entender como funciona a máquina do Conselho de Biologia da 6ª Região. E como estudante, desde o centro acadêmico, depois como profissional, na luta pela delegacia regional lá no estado do Pará, na luta pela Associação de Biólogos do Pará, nós sempre travamos esse debate. Para que serve o Conselho? Para que serve ter o que significa ter o Conselho? E só o fato de ter uma profissão regulamentada, que o biólogo, a biologia é uma profissão regulamentada, né, pela nossa lei do biólogo, já nos confere direitos. Então nós somos profissionais que, além de ter um diploma, como vários possuem um diploma de graduação, nós fazemos parte, nós estamos habilitados ao registro em um conselho profissional por sermos uma profissão regulamentada. Esse é um passo muito importante na garantia de direitos e direitos dos biólogos, sem prejuízo às demais profissões. Isso é muito importante. Então, quando você se pergunta, aquela clássica pergunta, para que serve o conselho? Para garantir direito enquanto biólogo. Mas assim como você tem direitos, você também tem deveres. Né? Você tem um código de ética, né? Enquanto profissional, você tem deveres junto ao conselho. E a nossa atuação é sempre em busca da garantia dos direitos, sem prejuízo às demais profissões, até porque, como o presidente falou, nós entendemos o papel do biólogo na sociedade, né? Nós temos uma visão holística, a biologia nos permite ter essa visão do todo, né? Elas não nos empacota, na verdade a biologia permite perceber a função das diversas profissões no mercado de trabalho, né? nas nossas organizações, e entender até onde os nossos direitos nos permitem caminhar, né? E ter uma legislação é um privilégio, né? Você tem vários profissionais hoje lutando pela regulamentação profissional, porque a falta dela, né, impede, né, que eles atuem e exerçam, né, atividades profissionais. Então esse é o primeiro ponto, né? Quem são os biólogos? Né? O segundo ponto, você tem um conselho profissional, você pertence a um sistema de conselho federal e de conselhos regionais, você tem garantido o conceito de biólogo. Quem são os biólogos? Né? Onde eles atuam, que no nosso caso, aqui na região, na nossa circunscrição, né? CR1006, nós temos aqui a responsabilidade sobre os profissionais que são registrados, né, em alguns dos estados, né, do nosso país. E como nós devemos atuar. Né? E aí, daqui a pouco eu posso falar um pouco como eu faço parte da comissão de ética, que é um trabalho nosso, né, de fazer que essa comissão atue, né, como o biólogo vai atuar, de acordo com o código de ética. E como ele se comporta, não só na atuação profissional, como em qualquer ambiente, seja físico ou digital, para zelar pela profissão. Né? Então, nem o ambiente real aqui, o ambiente físico, nem o ambiente digital é terra sem lei. Quando você tem uma profissão regulamentada, você tem um código de ética, você precisa zelar por ela. Né? E você precisa respeitar tanto o código de ética quanto a legislação daquela profissão regulamentada. Então, para mim, ter um conselho profissional é ter esses direitos garantidos e ter essas responsabilidades, isso é muito importante. E segundo, estar na secretaria do conselho, e aqui eu agradeço o Felipe, né, que foi quem me indicou, porque é uma prerrogativa do presidente indicar o secretário, né, ele foi eleito, entre os 10 conselheiros, ele foi eleito presidente e me indicou como secretário, e eu agradeço muito a confiança, e eu posso te dizer que é muito desafiador fazer parte da secretaria do conselho, porque é ela que vai zelar pelos serviços prestados pelo conselho à sociedade, né, e aos registrados. Né? Então, o que nós estamos trabalhando muito é para que nós tenhamos instrumentos de controle da qualidade de todos os serviços prestados pelo Conselho, para que esse sentimento, esse senso de satisfação
entre os registrados ele seja cada vez maior e a insatisfação seja cada vez menor. Então, uma realização muito importante do trabalho da Secretaria, que foi idealizado pela Secretaria, mas que ele só foi possível pela construção de todos os conselheiros, as conselheiras e o quadro de funcionários, é a construção dos nossos fluxogramas. Né? Desde a fundação do CRBio 6, nós não possuímos fluxogramas, nós não temos POP, nós não tínhamos procedimentos estabelecidos. Né? Então, nós estamos fechando esse primeiro ano com fluxogramas a ser aprovados depois de amanhã no nosso plenário e começar a colocá-los em prática, para iniciar o controle da qualidade, né? E depois nós teremos os nossos procedimentos todos mapeados também, descritos, para entender como os nossos funcionários, nossas funcionárias deverão trabalhar, né? De acordo com o padrão que é construído coletivamente por eles e por elas. Que é um outro ponto que eu quero exaltar aqui. Um conselho ele existe porque existem os biólogos, as biólogas, né? Mas também porque existem os funcionários públicos, né? Que fazem parte desse órgão. E nós não poderíamos deixar de aproveitar toda a experiência dessas pessoas que são concursadas aqui para construir a gestão, né, 2022-2026, que é a União e Inovação. E a nossa maior inovação hoje é poder contar com a bagagem das assessorias, das funcionárias, dos funcionários e dos conselheiros que permaneceram nesta gestão para construir o futuro do CRBio 6, na prestação dos serviços, que é junto com a tesouraria, junto com a vice-presidência, com o presidente e as comissões todas, é possível que essa luta, né, pela melhoria contínua ela aconteça. Então, assim, resumindo, ter um conselho permite com que todo esse trabalho que está sendo realizado hoje seja possível, né, e prestar conta disso constantemente aí junto aos registrados, para que a sociedade possa contar com serviços de biólogas e biólogos, é muito importante. Esse biocast é fundamental para isso. Muito bom. Muito boa essa explanação aqui para trazer essas informações que às vezes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, os próprios profissionais, não conseguem entender, não conseguem perceber todo um trabalho que é desenvolvido aqui dentro, né, para buscar essas melhorias, como foi colocado aqui pelos senhores, por vocês. E ainda uma pergunta que às vezes surge, alguns profissionais perguntam, tem essas dúvidas aí, a respeito da diferença entre a função do CFBio, porque nós sabemos que existe um Conselho Federal de Biologia, e os conselhos regionais, nós somos um regional. Então, qual a diferença de atuação, como é que funciona esse sistema do CFBio e do CRBio 6? Que relação que existe, né, entre esses dois órgãos? Bem, eu vou começar aqui e tu conclui. O conselho, o sistema CFBio, CRBio, ele teve a fundação, o início, com o surgimento da lei, né? Que é a lei do biólogo, que é a 6.84 de 79. Então, ela criou o sistema, o Conselho Federal e o Conselho Regional. O Conselho Federal, ele tem a função de normativa. Ele vai criar as normas, que são as resoluções. E os regionais, eles são a parte executora, vai executar o que é normatizado pelo Conselho Federal. Né? E dentro dessas normas, os conselhos federais eles vão buscar estabelecer orientações, vão fixar valores de anuidade, de taxas, definir limites de competência do exercício profissional e entre outras demandas. E os regionais eles vão executar todas essas resoluções, essas normas que vão ser formuladas lá a nível federal, mas os regionais têm uma função importante que é levar junto ao federal alguns questionamentos para que possa de repente criar uma nova norma, né, estimular o surgimento. Então a gente tem buscado aqui no SEIS sempre levar esse conhecimento aí do que o nosso regional necessita. Alguns grupos de trabalho foram criados, o federal teve a sensibilidade, acolheu não só do regional SEIS, mas de todos os regionais, discutiu algumas questões aí que é muito pontuada aí, né? As áreas afins da biologia.
Mas basicamente é isso, né? Resumidamente é isso. A vídeo quer completar? Sim, existe esse conceito de sistema. Isso. O sistema CFBio-CRBios, né, que ele é um ambiente onde todos os conselhos eles estão em interação, né, constante, e existem os espaços de tomada de decisão dentro desse sistema. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Biologia ele possui seu espaço máximo de deliberação, que é o plenário do Conselho Federal de Biologia, que é composto pelos conselheiros e conselheiras eleitos ali naquele quadriênio. Assim como nos conselhos regionais de biologia, você também tem o plenário, onde todas as decisões do conselho são tomadas, né, para garantir que as demandas das biólogas e dos biólogos sejam atendidas. E para cada um desses ambientes de decisão existem competências exclusivas. Né? Regimentalmente você tem competências que são exclusivas do CFBio, outras são dos CRBios. O que eu vejo muito importante nessa gestão que nós estamos construindo é que nós estamos exercitando e acostumando que tanto o quadro de funcionários, conselheiras e conselheiros assessorados pelas nossas assessorias se acostumem a sugerir pautas para as reuniões do Conselho Federal. Então, além das demandas regionais, nós também tentamos extrapolar isso para situações de outros conselhos e se impacta outros conselhos, nós podemos levar essas sugestões de pauta para as reuniões do Conselho Federal. E isso é muito saudável e eu tenho certeza que é algo que vai trazer melhorias e impactos positivos para o Conselho, porque quando houver esse hábito da construção de pautas para as reuniões do Federal, nós podemos também iniciar um exercício entre gestão do regional e os registrados, que eu acho que é um próximo passo muito importante. Aí você vai ter uma espécie de uma gestão participativa, uma coisa mais próxima de uma gestão participativa de todos os registrados. Que os registrados passem a acompanhar a vida do regional. Existe um portal da transparência, onde qualquer cidadão pode saber o que acontece no dia a dia do Conselho. Os registrados passam a acompanhar as atas, as pautas, tudo que acontece no Conselho Regional no portal da transparência. Ele passa a cobrar do Conselho, ele passa a sugerir do Conselho, o Conselho passa a sugerir do Federal, e a gente cria assim um sistema forte. Inclusive, foi uma pergunta que surgiu de uma das biólogas que nós recebemos esses dias aqui, a respeito de como ela poderia participar ou conhecer mais das decisões que são tomadas nas plenárias, das reuniões, né? Se existe alguma forma do biólogo, dos registrados, estarem mais próximos dessas reuniões, não sei se participando, de repente, né? Perfeito. Essa é uma atribuição da Secretaria, que é manter as atas, as pautas, né, organizados, né, junto com, aqui no Conselho Regional de Biologia nós contamos com a assessoria técnica aqui, né, valorosa da Karen, que é a assessora técnica da diretoria, né, que executa os trabalhos da diretoria junto conosco, e manter as informações relativas à secretaria atualizadas no portal da transparência. Então, se você quer entender e saber mais do que vem acontecendo, do que acontece no CRBio, vocês podem tanto nos acessar, né, utilizar a lei de acesso à informação, quanto vocês podem usar o portal da transparência aqui no site do CRBio 6, crbio06.gov.br, você tem o link de transparência, você pode acessar as informações por lá, e quanto mais cada biólogo e bióloga participa da gestão, mais próximo do ideal nós estaremos, eu tenho certeza disso. Exatamente, Abílio. E a plenária, ela é aberta ao público, né? Ela é aberta ao público, o profissional biólogo registrado, ele pode vir participar como ouvinte, ele não vai ter poder de fala, nem de voto, mas ele pode participar, né? Desde que ele faça o contato prévio, para que a gente possa recebê-lo aqui, né? Num espaço que não é um espaço muito grande, mas dá para receber sim um colega que quiser vir participar presencialmente, né, da plenária. Me foi feito um questionamento, né, de como a gente pode motivar o profissional
biólogo a entrar dentro do sistema? A motivação ela é algo que a gente tem que realmente criar um estímulo. Qual é o maior estímulo? Oportunidades. A oportunidade ela vem de vários caminhos, do setor público, do setor privado. Hoje eu vejo o perfil do profissional biólogo tendo um pouco uma alteração para a questão do empreendedorismo, né? A gente tem aí a biotecnologia, nós temos aí as questões do meio ambiente com as consultorias ambientais, que são caminhos que o profissional biólogo tem que buscar montar empresa. Tive o prazer de recentemente ter uma professora, que inclusive é professora universitária ainda, né? E ela hoje desenvolve um trabalho como empreendedora. Ela criou um laboratório de genética, né? Ela faz um trabalho da parte da genética humana, né? Aconselhamento genético, que é a professora Silvana Prata, da UEA, uma excelente profissional. E temos aqui vários conselheiros empreendedores. Então essa motivação ela tem também vindo do indivíduo, né? O que nós temos feito enquanto gestão é buscar, junto aos órgãos públicos, mostrar para quem está lá tomando decisão, justamente esse perfil do profissional biólogo, fazer as intervenções junto às editais. Como foi falado aqui, foram 25 intervenções em um ano que nós temos de gestão. Dentre os 25, nós conseguimos mais de 60% de retorno. Tivemos umas que a gente achava que ia conseguir e não conseguiu, né? Vai entender a questão jurídica, e outras que a gente não achava que ia conseguir, administrativamente a gente conseguiu. Então essa é o estímulo que o CRBio tem tentado levar para o profissional, né? Representando ele efetivamente, buscando espaços junto aos conselhos, onde são discutidos temas relacionados à biologia. Cito o Conselho do Meio Ambiente. Aqui no Amazonas nós temos assento no Conselho de Meio Ambiente. No estado de Rondônia nós temos um assento, que é nosso ex-conselheiro Ferronato, está lá. Mandamos ofício para o Acre, tentamos contatos com biólogos do Acre para tentar ter uma representante local, não conseguimos. A Andréia foi lá, né, nossa vice-presidente, fez um contato lá, tem algumas tratativas. Em Rondônia, nós temos o Ferronato, tem a Associação de Biólogos de Rondônia, que o Daniel tem acompanhado. Em Roraima, junto com a conselheira Rosana e Priscila, fizemos ofícios para buscar assento no Conselho de Saúde, no Conselho do Meio Ambiente. Em Rondônia, no Cacoal, não foi, Daniel? Nós fizemos inclusive nós designamos dois profissionais para ter esse assento lá, mas por questões administrativas de documentação não efetivou, mas nós vamos tentar novamente. Lá no estado do Pará, nós tentamos esse assento, já encaminhamos ofício, mas a resposta que nós tivemos aqui tem que concorrer via edital, então nós estamos esperando esse edital abrir para já fazer essa concorrência. No Amapá temos o Conselho Lucas, que está lá também nos representando, buscando espaço. Recentemente teve uma atividade fora da capital, representando o Conselho. Então a motivação que a gente traz para o colega é essa: trabalho, apoio e tentar motivar eles a galgar também as outras áreas da biologia, né? Que é buscar empreender, buscar desenvolver a nossa atividade profissional de outra maneira, tá? Eu até gostaria de complementar rapidamente. Eu sei que o tempo é curto, mas muitas das vezes um peso muito grande recai sobre os conselhos regionais, porque os profissionais, na sua maioria, eles estão sem uma das 3 organizações profissionais que sustentam, né, direitos e deveres profissionais ao longo da atuação, da sua carreira. Tem um conselho profissional, existem as associações profissionais, existem sindicatos, né? Então eu só vou pegar esse gancho do sistema, porque muitas críticas são direcionadas ao sistema CFBio, CRBios ou ao Conselho Regional, mas que na verdade são seriam de competência de uma associação profissional ou de um sindicato. Exatamente. E isso se deve... Inclusive, só interrompendo, existem algumas situações que os conselhos regionais têm entrado junto à Justiça para tentar intervir em alguns concursos,
os juízes já estão matando na origem, dizendo que isso não é função de um conselho de classe, e sim de uma associação ou de um sindicato. Então, isso se deve muito à nossa a falta de uma educação profissional, né, nos cursos de graduação. Né, nem sempre você tem disciplinas direcionadas para isso, ou você tem professoras e professores sensíveis a esses temas, e acaba que o egresso ele sai de lá com um diploma sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, como trabalhar, como se registrar. Então, quando eu falo de sistema, é importante entender o papel do sistema, que já foi dito, mas também é importante entender que uma associação profissional, como a Associação de Biólogos do Pará, que eu fui cofundador junto com outros 18 colegas, né, em 2013, né, mas que já existia desde a década de 70, numa outra formatação. E como um sindicato de biólogos, que existia um sindicato nacional, mas ele foi extinto nos últimos anos, é um tripé que sustenta a atuação profissional. E é importante direcionar a crítica e direcionar os seus anseios para cada um, pois cada um tem uma função, e são funções complementares. E só tem uma forma de manter sindicatos, associações e conselhos fortes, com profissionais fortes e com profissionais atuantes, porque cada um deles é composto pelos profissionais e é mantido pelos profissionais. Como o Felipe disse, não tem verba pública externa. Toda a verba do conselho é oriundo do pagamento vindo dos registrados. Toda a verba de uma associação é de seus associados. Toda a verba de sindicato vem da contribuição sindical. Então é muito importante que nós tenhamos isso muito bem esclarecido para que a biologia esteja cada vez mais forte. E para concluir, eu lembro que nós nos reunimos em Belém em 2006. A primeira reunião que nós tivemos em Belém com o CRBio 6 foi com a presidente, à época, a bióloga Jenny Kauper. E aí eu lembro que estava um clima muito tenso, era um clima de muita crítica, de muita tensão ali, e as pessoas diziam: poxa, mas o conselho só serve para emitir uma carteira, para que mais o conselho serve? Né? E aí eu lembro que nós reverberávamos aquilo e ecoávamos aqueles gritos, mas na verdade a carteira é que nos faz biólogos. E essa carteira tem muita força. Né? Mas os próximos passos é que nós precisamos ter em mente de como caminhar para que com essa carteira nós tenhamos um sistema cada vez mais forte, né? E nós possamos atuar profissionalmente da melhor maneira possível. Então, só fazendo esse adendo aí. Perfeito. Uma água aqui para fazer uma pequena pausa, fique à vontade. Bom, então nós estamos aqui caminhando para o nosso final, ok? Final do nosso primeiro Biocast. Quero começar aqui de antemão agradecer aos conselheiros, ao presidente, conselheiro secretário, por compartilharem todas essas experiências, essas informações muito valiosas para o público que nos acompanha, que está aqui presente, né, buscando informações do Conselho de Biologia, os profissionais registrados que estão aqui. E quero também agradecer, desde já também, todos que estão nos acompanhando até o final desse primeiro evento. Quero estimular você a continuar nos acompanhando. Inclusive, se você ainda não nos segue, siga-nos aí no Instagram, tá? Siga também, faça a inscrição também lá no canal do YouTube. Nós temos um canal oficial que é o CRBio TV, certo? E vamos continuar divulgando para espalhar essas informações para a maior quantidade possível de profissionais, para que eles venham entender a importância de fazer parte disso aqui, parte do CRBio 6. E para nós irmos aqui para o final, eu gostaria de pedir que cada um deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores aqui que estão nos acompanhando, para a gente fechar esse primeiro momento, esse primeiro evento, né, do Biocast. Bem, a gente primeiro agradece a todos os colegas que são registrados, aos colegas que são graduados, que colaboram de alguma maneira com as ciências biológicas. A gente não tem como fortalecer uma profissão se não tiver o engajamento. Então, esse engajamento é muito importante, e como nós fizemos aí essa configuração de
trabalho com experientes ou não experientes do conselho, nós temos um propósito que é inovar para agregar, né? Para em prol da profissão, né? Inovar e unir, né? Para poder melhorar. Então esse é o princípio da nossa gestão, sempre buscando a colaboração e a participação de todos, de profissionais que não estão conselheiros, isso que é importante colocar, com os conselheiros ativos, efetivos e suplentes, com os colaboradores, assessorias e tudo mais. Então, o que eu queria dizer aqui, como mensagem, é que o Conselho está de portas abertas para todos os novos biólogos que podem se registrar e devem se registrar, porque esse é um título dado ao registrado, né, o título de biólogo, que é muito questionado por quem é bacharel ou licenciado em ciências biológicas, mas o título de biólogo por lei é dado a quem é registrado. Então, o Conselho está de portas abertas para esses novos biólogos e pedir que eles acompanhem nossas redes sociais, acompanhem nosso trabalho, que façam sugestões e colaborem efetivamente com a atuação do Conselho Regional. Seja ele indicando uma forma de atuação, né, dentro de uma intervenção de algum edital, ou colaborando. A gente tem o nosso projeto do webinar, que é um projeto interessante que a gente desenvolve junto à Comissão de Transparência, que é onde o biólogo ele busca apresentar para os demais colegas o que desenvolve como profissional, né? A gente dá esse protagonismo profissional. E é isso, pedir que eles acompanhem e venham nos conhecer mais de próximo, né? E colaborar. A palavra é essa, colaborar diretamente com o nosso conselho. Muito obrigada. Eu acho que esse primeiro ano na gestão à frente do Conselho tem sido muito proveitoso, de muito aprendizado. Eu acho que a palavra aprendizado é a mais importante, né? Aprendendo aqui com o quadro, aprendendo de funcionários, aprendendo com as assessorias, aprendendo com os colegas, as colegas estão conosco na gestão e construindo aquelas inovações que nós sonhávamos antes de sermos eleitos, mas sempre respeitando o tempo do Conselho. Nem sempre o tempo do Conselho é o tempo, né, dos nossos desejos. O tempo, né, que nós gostaríamos que a mudança acontecesse, infelizmente, ele é muito maior, as mudanças deveriam ir muito mais rápidas, né? Na verdade, o Conselho, a gestão, ela tem um tempo, né, que é próprio dela, mas eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria, pelas comissões. As comissões têm sido incansáveis, né, se reunindo sempre, contando com os titulares, os suplentes, a delegacia regional com o delegado Reidson e a ex-delegada Roberta, que também são incansáveis para viabilizar, né, o início do agendamento do atendimento em Belém. Isso está para acontecer. Então, aprendendo para viabilizar as nossas promessas de campanha, os nossos objetivos. Isso é muito importante. Eu queria deixar uma mensagem aqui de pedir a colaboração, como o Felipe pediu, e que cada registrado esteja próximo da gestão. Isso é muito importante para todos nós. Vocês estejam próximos, cobrando, né, sugerindo, criticando e sempre fortalecendo o nosso sistema. Nós todos fazemos parte desse sistema profissional e se ele está forte, nós também estaremos fortes e valorizadas e valorizados, que é o que nós queremos, né? No fim das contas, que a profissão seja reconhecida e que o nosso trabalho seja valorizado, né? Porque nós amamos realizar esse trabalho e nós queremos que ele seja o mais valorizado possível, né, na sociedade, pela sociedade. E o Conselho está aqui para garantir tanto que a sociedade seja bem atendida pelos biólogos, quanto para fiscalizar o mercado e os biólogos para que eles também respeitem o Código de Ética. Então, no que depender da secretaria, né, dentro da diretoria, nós estamos à disposição e trabalhando para que a satisfação de vocês seja cada vez maior, né, e a melhor possível com relação aos serviços prestados aqui por nós. É isso.
Perfeito, muito obrigada. Tenho certeza que esse primeiro Biocast vai nos trazer aí grandes retornos, né? Com certeza vai ser um sucesso aqui, esse nosso programa que está sendo lançado hoje, aqui nesse ano de 2023, essa nova programação do CRBio 6. E quero aqui falar para você, né? Continue acompanhando todas as nossas postagens. Na próxima quarta-feira nós teremos outra convidada que também é membro da diretoria. Você vai ter a oportunidade de conhecer a vice-presidente, Andréa Moura. Então fique atento para que você possa participar e conhecer também a atuação dessa também conselheira, né, que faz parte da diretoria. Tá certo, gente? E apenas para reforçar uma informação que eu falei aqui do nosso canal do YouTube, não é? Na verdade é CRBio 06 TV. Então vai lá e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada. Nós vamos aguardar vocês no nosso próximo evento. Fiquem acompanhando todas as nossas postagens que nós vamos ter aí muitas novidades pela frente. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Oi? Já. Legal? Beleza. Valeu, né? Parabéns aí. Saiu, né, cara? Saiu, Foi bom? Caralho, muito bom. Que legal. Parabéns, Experiência. parabéns, Karen, parabéns, Felipe. Daniel, Parabéns. vamos tirar ela pra fora aqui. Muito bom. Celular aí, Como é que eu vejo? Aí, certo? depois que termina, Senta lá. não fica mais no fica mais no Instagram. Fica, Dá pra tô salvar. publicando agora. Ele vai salvar a live. E Tá aí, bom. gente? Top. Nossa, Se eu tiver